líderes, de voluntários, de obreiros, que servem ao Senhor conosco nessa casa. Então na segunda-feira você que serve, esteja conosco. Tem uma oportunidade para quem desejar participar da imersão do crescimento. Domingo agora, dia 11, nós vamos estar servindo ao Senhor pela manhã na igreja Renovo Church. Se você quiser participar, esse treinamento, vários irmãos aqui participaram e foram abençoados. Se você desejar, me procure, certamente Deus irá falar com você. Josué capítulo 14, verso de número 6 a seguir, diz-nos a palavra de Deus. Hoje nossos irmãos Anés e Aparecido estão viajando. Nossa irmã Luderley pediu que nós orássemos pela família dela, carece das nossas orações, chegou o nosso conhecimento. Orem uns pelos outros, orem por aqueles que estão passando por enfermidades, várias pessoas enfrentando desafios, e não são poucos. Que nós possamos nos juntar em oração, orando uns pelos outros, para que Deus nos dê vitória. Diz assim a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e você. Talvez a sua versão diga assim: lembra do que Deus disse. Quem tem essa versão? Que está escrito, lembra do que Deus disse. O texto diz: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Verso 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. 10. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Faz quantos anos? Faz 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje. Com quantos anos? 85. Quantos anos? 85. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou a sondar a terra. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Verso 12. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Quem pode dizer amém? Amém. Coloca a mão no seu coração. Pai, por graça, fala com a gente aqui. É o nosso primeiro culto Metanoia de 2026. E o Senhor sempre traz alguns insights, algumas revelações à luz da sua palavra nesses encontros semanais. Fala conosco, nos encoraja para essa longa jornada que temos no decorrer desse ano. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero pensar com você esta noite sobre o tema: se alimente das promessas de Deus e elas te sustentarão. Olhe para alguém carinhosamente e diga para ela: você tem uma promessa. A Bíblia é sobre promessas. A Bíblia fala sobre mandamentos que nos cabem e promessas da parte de Deus. Muitos de nós, às vezes, nos apegamos àquilo que os outros nos falam como uma promessa. Certamente Deus usou uma ocasião, alguém, situação, em que alguém te disse algo da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Quem é que não gosta de receber uma palavra de encorajamento da parte do Senhor por alguém?
Porém a Bíblia, ela está repleta de promessas sobre mim e você. E nós precisamos entender que serão estas promessas que Deus tem para nós, que irão nos alimentar ao longo da nossa trajetória. Esse texto nos mostra muito bem como nós podemos encarar nossos desafios da vida sem esmorecer. Nós falamos de um personagem que está aqui agora com quantos anos? Quantos anos? Ele recebeu a promessa com quantos? Tem aqui alguém de 40 anos? Será que chega nos 85? Ó. Será? Tomara Deus nos dê graça de chegarmos a esta idade com a coragem, com a confiança, com a obstinação que este personagem bíblico teve. Nós vivemos em um tempo de gente desistente. Nós vivemos em uma era marcada por pessoas que começam, não terminam e logo... O começo do ano é repleto por propósito, por projeto, por meta, por objetivo, por alvo que a gente traça, mas quando a gente chega ali na altura da metade do caminho, muitos desses projetos já se perderam. Sim ou não? Faz parte da nossa vida, é da nossa natureza. Nós vivemos nessa era que as pessoas, elas fazem promessa, elas traçam objetivos, mas no decorrer do percurso, no frigir dos ovos, como diz o português mais chulo, a gente se esmorece e para. E aquilo que a gente determinou em nosso coração, logo ficou pelo caminho. Caleb é um homem obstinado. Caleb é alguém que é determinado. Ele tem resiliência. Ele é alguém que não se alterou com os propósitos ou com os desafios que o percurso lhe apresentou. Esse homem aguardou 45 anos até que uma promessa que Deus tinha feito a ele através de Moisés se cumprisse. Caleb é alguém que deve ser estudado, porque o tempo passou e ele permaneceu firme na sua confiança. O tempo passou e ele conseguiu se manter equilibrado mesmo diante de uma geração que morreu no deserto. Certamente você conhece alguém que começou bem, que tinha promessa, que sabia de quem Deus era, mas que no decorrer dos processos da vida, no deserto que é este mundo que a gente encara, parou pela metade. Quantas são as pessoas que ficam pelo caminho? Caleb é um dos remanescentes do cativeiro egípcio. Caleb é um daqueles que saiu do cativeiro egípcio, colocou os pés no deserto, viu Deus fazer maravilhas, viu Deus fazer promessas àquele povo, e diante daquelas promessas, viu Deus falar que iria colocar o povo numa terra que manaria leite e mel. Números capítulo 13 e 14 narram muito bem isso. Caleb é companheiro de um povo que viu o céu se abrir, chuva de codorna acontecer, rocha jorrar água, mar vermelho se abrir. Ele contemplou todas essas coisas. E este mesmo povo que era coadjuvante, parceiro de Caleb na travessia do Egito para a terra prometida, ele viu morrer no meio do caminho. Ele viu essas pessoas ficarem no deserto. Povo que ele contemplou sendo sepultado lá no deserto, porque se rebelaram contra Deus. Caleb junto de Josué são os únicos dois remanescentes da saga daquele povo que saiu do Egito rumo à terra prometida. Estes homens viveram inúmeras coisas. Esses homens poderiam ter sido influenciados pela multidão que murmurou contra Deus. Esses homens poderiam ter parado no meio do caminho como muitos. Esses homens poderiam ter sido engolidos no decorrer do trajeto. Mas esses homens foram os dois únicos que adentraram a terra que Deus disse que manaria leite e mel.
que eu e você que estamos aqui hoje, possamos aí ao longo desse ano, e não só desse, mas de todos os anos da vida, chegarmos lá na terra que Deus nos prometeu, nas promessas que Ele tem, e possamos dizer: Deus cumpriu todas as suas fiéis promessas, porque Ele é fiel e Ele não falha, e eu cheguei até aqui. Porém, a pergunta que vale a pena a gente fazer, a pergunta que fica: qual é o segredo de tamanha resiliência? Qual é o segredo de tanta obstinação? Caleb é representante da tribo de Judá. Foram 12 homens enviados daquele povo que saiu do Egito, sondar a terra prometida. Ele viu 10 dos representantes não entrarem nessa terra. Ele viu milhares de pessoas sendo engolidas no deserto. Ele viu pessoas que tinham contemplado milagres e maravilhas ficarem no meio do caminho. Qual é o segredo de um homem permanecer obstinado, confiante? O que é que nutriu esse homem no processo desafiador que ele vivenciou? Como não esmorecer no meio do caminho? Este personagem é digno de ser estudado, porque como que pode, Edson, alguém receber uma promessa no meio de tamanha incredulidade? Como pode, Douglas, alguém ficar firme diante de uma palavra que ele teve, vendo todo mundo à sua volta morrer? Como pode alguém permanecer confiante sem as pessoas da sua parentela não acessarem essa promessa? O que é que mantém alguém como esse homem de pé em meio a tantos desafios que a vida lhe apresentou? Caleb, embora tenha convivido em meio a uma geração incrédula, ele é diferente. Quando ele se deparou com os gigantes, lá em Números 13, 27, na primeira visita à terra prometida, não precisa colocar, a confiança de Caleb foi demonstrada. A confiança de Caleb sobressaiu. Na primeira ida dos 12 enviados à terra da promessa, ele e Josué são os únicos que têm um relatório positivo. Você viu o que ele está dizendo para Josué no capítulo 14? Você lembra, Josué, que quando nós fomos sondar aquela terra, eu trouxe um relatório positivo. Eu não fui alguém pessimista. Eu observei que Deus iria cumprir as promessas que Ele nos tinha feito. Você se lembra, Josué, que 10 dos nossos irmãos murmuraram, reclamaram, não acreditaram na promessa de Deus, mas eu acreditei. Josué, 45 anos se passaram, Josué, e eu estou aqui agora, Josué, como um jovem acreditando, Josué, naquilo que Deus me falou lá atrás, e agora eu quero a minha parte, eu quero a promessa, eu quero o monte que Deus me prometeu que daria a mim como herança. Caleb sobressaiu. Embora ele tenha se deparado com gigantes na terra da promessa, a sua confiança foi maior. Enquanto o povo via gigantes, ele confiava no Deus que é maior. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto está todo mundo lá fora temeroso, enquanto está todo mundo lá pensando que vai surgir uma guerra, enquanto está todo mundo aí desesperado, olhando para os gigantes, para os problemas, eu e você que conhecemos o Deus que criou os céus e da terra, nós não deveríamos estar tão temerosos. Nós não deveríamos ser incrédulos, nós deveríamos colocar a nossa confiança no Deus que é maior que gigante, no Deus que é maior que problemas, no Deus que é maior que as montanhas. Eu de você faria alguma coisa aqui essa noite, porque Deus é maior. Deus é maior. Olhe para o seu irmão e fala aí: está todo mundo vendo o gigante, mas essa é a hora que você mostra em quem está a sua confiança. O Salmo 121 diz assim: elevo meus olhos, de onde? É uma pergunta que ele mesmo responde. O meu socorro vem, que fez os céus. Meu irmão, para de ser incrédulo, para de ser Tomé, para de duvidar. Enquanto está todo mundo com medo, você deveria demonstrar uma confiança no Deus que você conhece, no Deus que você sabe quem é, no Deus que é todo poderoso, no Deus que é criador dos céus e da terra.
Na vida de Caleb, tem algumas características que vale a pena você aplicar na sua vida. Porque eu sei que você tem planos, metas, objetivos, alvos. E você vai ver muita gente dizendo assim, isso não vai acontecer. E você vai ver muita gente dizendo assim, ó, dá certo para os outros, mas para você não dá. Ó, está todo mundo em crise. O mundo está vivendo uma crise existencial econômica. As coisas estão muito difíceis. Você deve ser alguém confiante. Caleb só chegou até onde chegou, por quê? Primeiro, confiou no Deus que não mente. A Bíblia diz, por favor, põe lá na tela, Números 23, 19. Esses textos você precisa ter claro dentro do seu coração, para que te alimente diante dos desafios que você terá ao longo desse ano que está iniciando. Põe por favor, Números 23 e 19. O que está escrito? Eu quero que você leia em bom som, no contar até 3. 1, 2, 3. Mentiroso é um político que faz a sua cabeça dentro de 4 anos. Mentiroso pode ser aquela pessoa que você se relaciona que não honra uma palavra que ele diz. O Deus que a Bíblia apresenta, ele é verdadeiro, ele não mente, ele não falha. Sabe, irmãos, nós deveríamos nos alimentar disso. A gente se alimenta de diagnóstico. A gente se alimenta de relatório. A gente se alimenta de notícia. A gente é influenciado por uma multidão que está vendo coisas sobrenaturais acontecer e que está desacreditando. Meu irmão, será que não é o suficiente para você ver a terra sendo abalada como está, sinais de Deus a toda a volta? Não é mar abrindo não, não é coisas extraordinárias como outrora foi não, é promessas de Deus se cumprindo sobre a terra, é reino sendo abalado que nem foi na Venezuela, é catástrofes naturais acontecendo, é a palavra de Deus se cumprindo. Isso é o suficiente para você acreditar, Deus é poderoso, Deus não volta atrás, Deus é fiel com as suas promessas, Ele continua cumprindo aquilo que Ele falou. Todas as vezes que eu olho para uma catástrofe natural, eu falo, poxa vida, a Bíblia já falava. Agora eu vi essa bagunça aí da Venezuela. E não se assuste, porque um homem como o seu Donald Trump, Deus o chama de meu servo, como chamou Nabucodonosor e Ciro. Eles só fazem o que fazem porque Deus os manda, os impulsiona a fazer. E eles não precisam ser de Deus não, tá? Não estou falando do presidente lá que diz ser um homem temente a Deus. Porque Deus tem o controle da história. Deus usa pessoas e circunstâncias. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que o reino desse mundo será abalado para que um reino inabalável se estabeleça. Quando eu vejo essas coisas caindo, quando eu vejo homens se levantando, tirando outros do poder, Deus movendo, jogando para lá e para cá, eu acredito cada dia mais na palavra de Deus. Meu irmão, se você quiser chegar ao longo da tua estrada, não desistindo, não esmorecendo, em nome de Jesus, seja que nem Caleb, confie no Deus que não mente. Deus não mente. Diga comigo, Caleb só chegou aos 85 porque se alimentou de uma promessa de um Deus que não mente. Mateus capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz: nem só de pão, mas de toda a palavra. Qual é a palavra que você tem? O que está te alimentando? Mateus 4, 4. O que está te alimentando? Vamos lá, 1, 2, 3. Sei que você comeu bastante nessas festas e agora está até que nem eu fazendo propósito para emagrecer. E não é pecado nada disso não.
Só que o que nutre tua alma? O que está alimentando teu espírito? O que está te fortalecendo para os dias sombrios e difíceis? Eu vi hoje, falava com um gestor de uma grande empresa, na hora do almoço, e a pessoa falando assim, ó, as empresas estão cortando os custos, as empresas vão se manter com 30% do seu, como é que fala, do seu orçamento, está todo mundo preocupado, está todo mundo com medo. Meu irmão, eu preciso dizer uma coisa para você, o que é que te alimenta? São esses relatórios ou é a palavra de Deus? O que é que nutre você? É o que o noticiário está falando ou aquilo que Deus diz na sua palavra? Irmão, em nome de Jesus, ame a palavra de Deus, ame a verdade de Deus. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, ler um salmo por dia, santo. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia, ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu tenho certeza que se você alimentar a sua fé, seus medos vão morrer de fome. Eu tenho certeza que se todo dia você for encorajado pela palavra de Deus, não tem capeta, não tem notícia, não tem medo, não tem notícia, não tem nada que possa te abalar. Porque nós estamos alicerçados nessa palavra que é fiel e verdadeira. Você tem aí, ó, aplicativo no celular da Bíblia. Pastor, não consigo ler a Bíblia, coloca lá uma escala só de promessa, seja inteligente. Ah, eu só quero comer promessa, fica com as promessas, elas vão te alimentar. É melhor do que você ficar ouvindo tanta besteira por aí. Caleb, primeiro, acreditou no Deus finalmente. Segundo, era alimentado, nutrido pela palavra. Terceiro, não se amoldou à realidade à sua volta. Põe para mim Romanos capítulo 12. Romanos capítulo de número 12, 1 e 2. O que a Bíblia pede para nós? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereça o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este será o seu culto racional. 2. Não se amoldem, mas transformem-se para que vocês só tem uma coisa capaz de transformar a maneira que você pensa, a palavra de Deus. Ela é o martelo que esmiuça a penha, ela é a espada que penetra a divisa do corpo, alma e espírito. Ela é poderosa o bastante para transformar qualquer mentalidade de escassez, qualquer mentalidade falida, qualquer mentalidade cartesiana, qualquer mentalidade do contexto em que você esteja moldado. Caleb, ele é um exemplo, porque está todo mundo desacreditando, mas ele está acreditando. Caleb tem uma mente renovada, meu irmão. O mundo é cético, mas Deus me chamou você, para nós acreditarmos e confiarmos na sua palavra. Olha o que o texto diz em Josué capítulo 14. Olha o que ele diz no verso 7. Eu tinha 40 anos, quando Moisés me enviou a Cádiz Barneia, para quê? Eu lhe dei um relatório digno, mas os meus irmãos, o que eles fizeram? Irmão, pior do que você ser um covarde, é você transferir essa coisa ruim que você carrega para os outros. Pior do que você ser um medroso, é você colocar todo mundo com medo junto com você. Pior do que você ser uma pessoa que não acredita em nada, é você convencer também as pessoas que estão à sua volta a não acreditar em nada. Volta o texto para mim, por favor. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém,
fui inteiramente. Você não é todo mundo? Deus está falando na primeira pessoa com você. Ô meu irmão, seja diferente dos demais. Quem falou que você precisa ser o gado que a banda toca? Quem falou que você precisa ser igual à multidão? Quem falou? Quem foi que disse? Ah, mas fulano disse isso. Ah, mas as notícias estão falando isso. Caleb não se amoldou à realidade da sua volta. O texto está dizendo para nós. É claro isso aqui. Os meus irmãos fizeram o povo desanimar, mas eu fui fiel. É uma decisão sua ser diferente das pessoas que te cercam. Meu irmão, sejam diferentes no mundo de iguais. O mundo é cético por natureza. As pessoas à sua volta não acreditam. Ah, está todo mundo aí, ó, chafurdado de notícia ruim. Seja você um inconformado. Seja você alguém que não aceite a condição que está, em nome de Jesus. Seja você um transformado pela renovação do seu entendimento, pela palavra de Deus. Ah, eu fazia alguma coisa aí. Aí a pastora está dizendo, né? A tua avó dizia, você não é todo mundo, hein? A mãe. Como? Olhe para essa pessoa carinhosamente e fala assim, ó, seja um diferente no mundo de iguais. O mundo é cético, o mundo é incrédulo, mas você não é. Deus te chamou para crer. Deus não te chamou para ver, Deus te chamou para crer. Nós não nos movemos por vista, nós nos movemos por fé. Nós colocamos o pé, Deus coloca o chão. A gente estende a mão e Deus honra a nossa fé. Ah, eu de você, meu irmão, serei encorajado a acreditar que 2026 será o teu ano. Aleluia! É o seu ano. É o seu ano. O ano novo é você, meu irmão. É isso aqui, ó. É mudar isso aqui, ó. Se a cabeça mudar, muda tudo. Muda tudo. Quarta coisa que é vista em Caleb. Caleb não permitiu que o tempo fosse seu inimigo. O relógio está correndo, o tempo está passando, e alguns estão com o sentimento de que perderam tempo, e alguns estão dizendo que não dá mais tempo, mas Caleb está mostrando que aos 85 anos de idade, é possível colocar os pés numa terra que Deus prometeu. Caleb está dizendo que a promessa não tem tempo de validade. Deus está falando com alguém, promessa não tem prazo de validade, promessa não depende de estação, de época, de nada, basta uma palavra, e Deus honra aquilo que Ele falou. Aleluia. Quem aqui já se pegou pensando assim, poxa vida, o tempo está passando, eu não fiz, porque agora, irmão, a visão está assim, camarada vai lá para o Instagram e fala assim, conquistei meu 1 milhão aos 30 anos, aí tem um monte de bobo que acredita numa conversa do Instagram. Tem gente que é herdeiro, irmão, possui, alcança, maravilha. Só que tem pessoas que começam a se comparar com os outros que estão falando essas coisas. Tem gente que para de viver porque colocou os olhos nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Olha lá o fulano mais novo do que eu, está andando no carro zero. Poxa vida, olha lá aquele cara que eu me espelho nele, tanta coisa ele está vivendo em tão pouco tempo. Ei,
Promessa leva tempo. Promessa leva tempo. Você não pode esmorecer com o tempo. Você não pode fraquejar com o tempo. O teu desafio é terminar com a mesma fé que você começou. Seja você um Daniel, o mesmo do começo, o mesmo do fim. Seja você um Caleb obstinado, que o tempo não fez mal, que o tempo não atrapalhou, mas que está chegando no final com o mesmo sentimento de que estava no começo. Que Deus possa injetar em você hoje fé, para que você chegue ao final desse ano que começa da mesma maneira que você está começando, em nome de Jesus. Olha para essa pessoa e diga assim: não permita que esse negócio de tempo seja seu inimigo. Quantos anos ele tem aqui? Vamos ler um pouquinho, vai. Você não está lendo a Bíblia em casa, vai ler na igreja. Verso 10 do capítulo 14. Vamos ler o 9 para a gente entender melhor. Verso 9 a seguir. Verso 9. Por isso, naquele dia, Moisés... Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será sua herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. 10. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, e foi há 45 anos. Israel estava onde? Aonde? Opa, peraí. O povo está andando em círculo, reclamando, mas Deus falou: vou guardar você nesse contexto, vou te proteger nesse contexto, vou te sustentar nesse contexto. Vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não vai ser atingido. Deixa eu tranquilizar tua alma com essa palavra. Vai tombar de todo lado, vai ver muita coisa horrível por aí, é natural que as coisas aconteçam, mas Deus está dizendo, foi para Caleb que ele disse: ó, você eu vou guardar, eu vou preservar, e você vai chegar até o final. E 45 anos se passaram. E aí ele dá um relatório dele, que é lindo. O Senhor me manteve vivo como prometeu. Verso 11. Verso 11. Ainda estou tão forte glória. Só te lembrando que não tinha academia. Só te lembrando que não tinha tanta... Como é que fala esse trem que o povo toma aí? Tanto hormônio, que nem a galera tá repondo. Só te lembrando que não tinha tantos métodos para a gente viver mais tempo como tem agora. Só te lembrando que uma promessa de Deus viva dentro de nós nos mantém vivo. Só te lembrando que uma promessa te mantém vivo. Só te lembrando que uma promessa tem o poder de manter você em pleno vigor. Só te lembrando que a palavra de Deus é poderosa para te sustentar em pleno vigor, até que você acesse as promessas que Deus te fez. Oh, aleluia! Ai, estou ficando velho. Velho é o diabo, irmão. Ai, o tempo passou para mim. Vou dizer aqui, você profeta, hein? Dá tempo de casar. Oh, meu irmão. Você é mais profeta ainda. Vai ter filho em longa idade, como foi com Abraão. Ô profeta, vai manter a chama acesa lá no barraco, vai ter avivamento lá na tenda. Deixa eu ser profeta para você. A sua vida vai continuar em pleno vigor, em nome de Jesus. Você acredita nessa palavra? Aleluia! Você ri, né? Ei,
Abraão está com quase 100, tem avivamento da tenda, irmão, profeta. Camarada, a esposa está engravidando, o camarada é já velho. Ô irmão, a palavra de Deus é poderosa. Olhe para essa pessoa e diga assim: o tempo não é seu inimigo. Olhe para essa pessoa e diga: você está ficando mais caro. Quanto mais experiente, mais caro. Quanto mais velho, melhor. Aleluia. Quinta e última coisa. Se você tem uma promessa, é seu dever, responsabilidade inteiramente sua, se mover por ela. O que Deus falou para você? O que Deus colocou dentro da tua mente? O que Deus plantou aí dentro? O que nutre essa vida que você está nesse corpo? Porque tem alguém que se arrasta. Porque tem alguém que já desistiu. Porque tem alguém que não consegue acreditar em mais nada. Outro dia eu estava falando com alguém, falei: tu prega desse jeito e não acredita no que prega? Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem solução. Tem saída. Deus é o Deus do impossível. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem jeito, meu irmão. Esse Deus é fiel e cumpre o que falou. Mas o texto diz, verso 6: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. Calebe era o líder da tropa. Capítulo 13, Josué está dividindo a terra da promessa. Está entregando a porção para todo mundo. Ó, essa parte é tua, essa é tua. Calebzão está com 85 anos, está fazendo o quê? Josué, você lembra, né? Que eu tenho uma parte dessa terra. Você lembra, né, Josué? Que Deus também me prometeu, né? E eu estou aqui, ó. Quero o que é meu. Se move. Se movimenta. Em nome de Jesus. Se mova a partir daquilo que Deus disse que é seu. Saia desta zona de conflito, aonde você está sendo alvejado por notícias e por pessoas incrédulas. Ei, meu irmão, saia deste ambiente tóxico. Em nome de Jesus, seja alguém alimentado pelas verdades eternas de Deus. Eu fiquei pensando, o que é que manteve esse homem 45 anos acreditando? O que é que fez o tempo passar e esse homem dizer: todo mundo desistiu, menos eu. Todo mundo parou, menos eu. Todo mundo estava incrédulo, eu não. Jesus disse em Lucas capítulo 19 que na sua segunda vinda, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Encontrará. Meu irmão, alimente a sua fé. Se alimente das promessas de Deus. Fique de pé. O que mantém uma promessa viva dentro de você é o quanto você acredita nela. O que mantém uma promessa viva dentro de você é o quanto você acredita nela. Até os fantasmas que você tem aí, que te amedrontam, eles só estão aí porque você alimenta eles. O que vai manter viva essa chama no seu coração é a fé que você tem nisso. É o quanto você acredita nisso. O que mantém uma promessa viva é o quanto você acredita nela.
Em nome de Jesus, mantenha vivo dentro de você o que o Senhor te prometeu. Eu vou concluir. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Paulo está falando para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, meu filho, põe por favor. Segundo as profecias anteriormente proferidas ao seu respeito, dou a você esta instrução: combata o bom combate. Todos os dias. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Vai ter um fantasminha colocando na sua mente o pensamento que não vai dar certo. Todos os dias, o medo vai bater a porta. Todos os dias, você vai ser forçado a não acreditar que o que Deus falou é verdade. E isso está desde o Gênesis, quando a serpente fala com Eva dizendo que aquilo que Deus falou não é verdade. E eu estou aqui para dizer para você, mantendo a fé. Verso de número 18. Verso 18. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu, dou a você esta, firmado nelas. Ei, lute pelas promessas ao seu respeito, porque tem um adversário que luta todo dia para tirá-las de dentro do teu coração. Tem um inimigo que te assombra todos os dias, tentando te fazer pensar que Deus não cumpre o que fala. Todos os dias vai ter uma circunstância que vai te levar a acreditar que não vai dar certo, que Deus errou a tua casa quando te escolheu, que Deus não sabe o teu endereço. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sabe qual é o teu barco, irmão. Deus sabe o teu nome, teu endereço, teu CPF, a rua chamada direita. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele sabe as tuas necessidades mais básicas, Ele sabe o que Ele te prometeu, Ele sabe o que Ele falou para você. As promessas dEle estão de pé ao teu respeito, e eu estou aqui para te dizer: Ele vai te manter vivo até que essas promessas se cumpram na sua vida. E eu quero orar com você. Enquanto você aqui está, coloca um louvor lá. Eu quero orar com você. Eu quero que você saia do seu lugar com fé, porque você pode estar tomado de medo, e o medo é um espírito, irmão. Você sabia que o medo é um espírito que quer te tomar todo dia, que quer te possuir todos os dias? Irmão, se a gente não se alimentar da vida de oração, da vida de práticas de jejum, da vida de práticas de meditação na palavra de Deus, nós iremos ficar no caminho. Quero orar com você. Sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero abençoar você. Eu quero pedir a Deus que alimente a sua fé, para que os seus medos morram de fome. Em nome de Jesus, vem com fé. Venha com fé. Em nome de Jesus, sai do seu lugar com coragem. Sai do seu lugar com ânimo. Pastor, estou com medo. Pastor, estou tomado de uma insegurança.